E aí pessoal do Facilitando a Medicina, tudo bom com vocês? Eu espero que sim. Eu sou Cleverson Delvecq e a gente vai para mais um vídeo, hoje destacando mirtazapina. Vamos entender tudo sobre esse medicamento, para que serve essa mirtazapina, como utilizar, as doses a serem tomadas, quem não pode tomar e os efeitos colaterais. Tudo sobre mirtazapina. Mas antes, convido você a se inscrever aqui no canal para participar dessa comunidade que é da área da saúde. É muito simples, só clicar nesse botãozinho escrito inscrever-se embaixo do vídeo. Clicou ali, você já faz parte aqui. Seja muito bem-vindo, se inscreve e comenta. Você já utilizou mirtazapina? Foi bom? Foi ruim? Deixa aí a sua experiência. Claro, tem alguma dúvida? Sugestões de vídeos? Comenta aí, sempre que possível estou aí com vocês nos comentários. E vamos ao que interessa, mirtazapina. O que a gente pode falar sobre esse medicamento? Primeiro de tudo, para que ele é utilizado? Bom, esse medicamento ele é utilizado para algumas situações como ansiedade e depressão. Sim, aquela situação onde o paciente ele sente ali uma queda do rendimento, ele não tem mais aquela ânsia de fazer as coisas que ele gostava, ou seja, começa a apresentar sinais e sintomas de uma depressão. Ou apresenta aquela ansiedade, Fica toda hora ali, Parece que ligado no 220 e não tem um rendimento bom porque o pensamento fica acelerado, tem palpitação, dificuldade de respirar, não consegue dormir devido a essa ansiedade. Então, nessas situações de ansiedade e depressão, pode ser utilizado a mirtazapina. Agora, você fala assim, poxa, mas como que encontra essa medicação? Você vai encontrar principalmente na forma de comprimidos. E aí vem aquelas concentrações de 15, 30 e 45 miligramas. Então, principal forma de apresentação é comprimido, de 15, 30 e 45 miligramas. Basicamente isso. Agora, você deve estar se perguntando, beleza, já entendi para que eu uso, já entendi a apresentação, mas como que eu vou tomar isso daí? Bom, primeiro aqui que eu tenho que chamar a atenção é que o médico que tem que dizer a quantidade presencialmente. Aqui não é consulta, porque eu não estou vendo a sua situação. Mas o que eu tenho que te falar é o seguinte: eu vou te falar o que é mais usual, o que mais acontece. O que mais acontece é o uso de 2 comprimidos ao dia, ou seja, você utiliza ele de 12 em 12 horas. E as doses vão variar de acordo com o paciente. Pode ir de 15 miligramas no dia ou 45 miligramas no dia. Vai variar. E o que varia? É a dose inicial. Geralmente a gente inicia o tratamento do paciente com doses pequenas e vai adequando as doses de acordo com a melhora desse paciente. Por exemplo, ele teve uma boa resposta com 30 miligramas, mas eu começo com 15, entende? Então, começo com 15, mas ainda não está legal, vamos aumentar um pouquinho, vamos para 30. Opa, com 30 ele melhorou. Então veja, nós vamos adequando as doses com a melhora do paciente. Tranquilo? É basicamente isso. Então sempre começa com baixas doses. 15, vai adequando ali. Às vezes toma apenas um comprimido. Tranquilo? Então é o mais recorrente. Se utiliza de 15 a 45 miligramas diários, ou seja, em um dia. Mas o mais usual, e aí já com uso recorrente, é o uso de 2 comprimidos no dia, de 12 em 12 horas. Lembrando, pessoal, que esse medicamento ele não é de resposta imediata. Eu tô com depressão, tô ansioso, vou tomar hoje isso daqui. Não. Você não vai ver um resultado imediato naquele mesmo dia, não. Esse medicamento ele necessita um tempo para você ver a diferença, para você sentir que realmente está tendo uma melhora. E geralmente esse tempo é de 3 a 4 semanas, no mínimo, para você começar, opa, tem algo melhor, Estou me sentindo um pouco melhor. Então, de 4 semanas, pelo menos, para você começar a sentir uma melhora. Geralmente, alguns estudos falam de 2 a 4 semanas, mas eu já falo logo 4 semanas para o paciente já começar a sentir aquela diferença, aquela melhora positiva com o uso dessa medicação. Lembrando, começa ali com uma dose baixa e o seu psiquiatra vai aumentando de acordo com a necessidade até que a dose seja adequada para a sua situação. É basicamente isso. Agora,
Indicação, é o que a gente falou no início do vídeo, né? É indicado para quê? Para ansiedade, para depressão. E aí muita gente fala assim, depressão é bobeira, ansiedade é bobeira. Pessoal, a situação é tão agravada que alguns pacientes com depressão maior, que a gente fala que gera o risco da pessoa tirar a própria vida. Eu não vou falar o nome aqui, porque o YouTube não gosta, mas pode gerar esse ponto. Então veja como é preocupante. E esses dados, né, estatísticos mostram que cada dia tem aumentado essa situação. Então sim, é importante tratar a depressão, tratar a ansiedade. Tem pacientes que não conseguem dormir. Se você não dorme, o seu corpo não se regenera. Não se regenera, você não tem uma boa qualidade de vida, piora outras situações no seu organismo, né? Começa ali a cair cabelo, começa a pele não ficar tão boa como era antes, o intestino começa a não funcionar direito, o paciente vem reclamar com constipação, fica dias sem ir ao banheiro, tudo associado a uma depressão e uma ansiedade. Por isso, a importância de se destacar o cuidado e o tratamento não só com o psiquiatra, né, com o médico psiquiatra, com medicação e tudo mais, mas também a terapia com o seu psicólogo. Então associar o tratamento medicamentoso com o tratamento junto com o seu médico psiquiatra e ainda com uma terapia, né, de certa forma com um psiquiatra, com um profissional adequado, isso vai te ajudar a resolver essa situação. Tranquilo? Então a gente fala aí, né, a associação da medicação, mirtazapina, com uma parte também da terapia. Agora, a gente destaca aqui qual que é a ação dessa medicação, como que essa mirtazapina vai te levar de um estado depressivo a um estado de bem-estar. Como que ele vai fazer isso? Bom, a mirtazapina dá para complicar, mas eu vou simplificar para que você entenda. O nosso sistema nervoso central, pessoal, ele funciona por meio de neurotransmissores, que é como sinais. E existem neurotransmissores que são sinais de bem-estar. Por exemplo, a serotonina. Quando existe a ação e a presença dessa serotonina na sua cachola, vamos falar aqui o popularzão, na sua cachola, essa serotonina, que é um neurotransmissor de mensagens, quando ela está ali presente no seu sistema nervoso central, ela gera um bem-estar. Então, o que essa mirtazapina vai fazer? Ela induz a uma melhor presença dessa serotonina no seu sistema nervoso central. Então, se a mirtazapina induz a melhor ou maior presença, o maior tempo de ação da serotonina, o que vai acontecer? Ela gera um bem-estar, gera uma sensação de alívio, de felicidade, de bem-estar realmente. Então veja, a mirtazapina atua levando a uma melhor e uma maior concentração de serotonina no seu sistema nervoso central, fazendo com que, devido à presença desse neurotransmissor que gera bem-estar, estando mais presente ali, ele gera essa melhora tanto na ansiedade como na depressão. É basicamente isso. Agora, contraindicações. Primeiro de tudo, crianças. Segundo ponto, hipersensibilidade, alergia. Aí muita gente fala, eu não sei se eu tenho alergia. É simples, se você tomou a medicação, passou mal, por que você continua tomando? Suspenda, vá ao seu médico que te passou, ele vai te passar algo alternativo. Tranquilo? Não tem só mirtazapina para tratar essa situação. Agora, também a gente destaca, não é que é proibido, tem que ter um cuidado redobrado com insuficiência hepática e renal. O que é isso? Problemas de funcionamento do fígado e dos rins. Se não funciona bem, tem que ter um cuidado. Também, gestantes e lactantes. Motivos óbvios, né, pessoal? Tem que ter um cuidado, porque gestante tem uma futura criança sendo formada ali. Se algo for gerar, né, uma alteração, atrapalhar nessa formação, não deve ser utilizado. E lactantes, porque muitas substâncias usadas pela mãe pode chegar no leite. Chegou no leite, passa para a criança na amamentação. Então, muito cuidado com gestantes e lactantes. Por fim, efeitos colaterais. Tem, pessoal. Primeiro de tudo, a gente destaca aí uma sonolência, uma sensação de fragilidade, cansaço. Também pode acontecer dor de cabeça, tonturas, vertigens, náuseas, vômitos, diarreia. São raros, geralmente são associados ao uso em excesso da medicação, mas eles podem acontecer. Então,
use com prescrição médica para que você não tenha riscos. E deixa aí nos comentários, você já utilizou? Vai utilizar essa medicação? Foi bom? Foi ruim? Bora trocar uma ideia e se inscreve no canal, porque assim você recebe sempre novos conteúdos referente à área da saúde. Seja muito bem-vindo, se inscreve, comenta e até um próximo vídeo. Forte abraço!